Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite de... Bom dia, hoje são 19 de abril de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sede aqui em Brasília. O órgão que elaborou essas questões foi a FCC, Fundação Carlos Chagas. Antes de entrar na questão, trago aqui mais uma imagem de Sobral. Estou virtualmente em Sobral, minha terra natal, no estado do Ceará, a 220 quilômetros de Fortaleza. E já mostrei a vocês essa imagem aí, só que a imagem da Avenida Doutor Guarani, a principal avenida de Sobral, onde fica o Arco Nossa Senhora de Fátima, o monumento, o edifício mais famoso de Sobral, o Arco. Uma réplica, quase uma réplica, do Arco do Triunfo em Paris. Então você encontra o Arco em Sobral, Avenida Doutor Guarani. Nasci em Sobral no dia 1º de novembro de 1956. Saí de Sobral com 19 anos de idade. Em dezembro de 1975, fui morar em Fortaleza. Na minha época, essa avenida aí, a principal avenida, hoje Doutor Guarani, se chamava Avenida Boulevard Pedro II, hoje Doutor Guarani. E você vê aí em destaque uma casa. Você vê uma casa bonita, nessa avenida aí, Avenida Doutor Guarani, na entrada de Sobral. Essa casa fica na Avenida Doutor Guarani e aí, de lado, a Rua Paulo Aragão. Agora eu pergunto a você aí, quero que você acerte aí, se você tiver esse conhecimento. Quem nasceu nessa casa aí, você acha, hein? Quem nasceu nessa casa? Veja bem essa casa aí, casa bonita. Quem nasceu nela? Você tem ideia? Vou aqui citar 5 nomes de pessoas para que você acerte. Uma delas nasceu nessa casa aí. Então vamos lá. Vou colocar aqui Elvis Presley. Será que o Elvis Presley nasceu aí em Sobral? O outro aqui, vou citar Michael Jackson. Será que foi o Michael Jackson? Outro aqui, John Lennon. Será que foi o John Lennon? O outro. Será que foi o Elton John? E o quinto, será que foi Renato Aragão, o humorista? O que você acha? Quem nasceu aí? Elvis Presley, John Lennon, Michael Jackson, Elton John ou Renato Aragão? Quem você acha? Parabéns pelo seu conhecimento. Você acertou em cheio. Renato Aragão, humorista, nasceu aí, nessa casa. E eu morei aí, bem perto, numa casa de aluguel, família pobre. A família do Renato já era uma família com boas posses. Então, Renato Aragão nasceu aí, nessa casa. Certinho, gente? Vamos agora à questão. Temos assim, entre aspas, de quebra. Veja aí que a expressão de quebra está em destaque, em negrito. De quebra, a publicação insinua que há dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano fazer frente a esse quadro. Fecha aspas aí. E essas expressões, fazer frente a esse quadro, também aí em destaque, em negrito. E traz a questão. A frase acima conservará a correção e o sentido caso se substituam os elementos em negrito
respectivamente, por. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Muito bem. Veja que essa questão, ela traz aí orações. E nessas orações, você vê duas expressões aí em destaque. A primeira, de quebra. E a segunda, fazer frente a esse quadro. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única alternativa, a única opção que traga duas palavras que irão substituir essas duas palavras aí no texto. Por exemplo, vejamos aí a opção A como exemplo. Se você acha que na oração acima, a palavra inicial lá, os termos iniciais, de quebra, se você acha que de quebra quer dizer apesar disso, e que a segunda expressão lá acima, fazer frente a esse quadro, se você acha que fazer frente a esse quadro significa confrontar-se com esse quadro, então você vai marcar a opção A. Entendeu? A opção A. Outro exemplo aí na opção B de bola. Se você acha que de quebra significa não obstante, e que fazer frente a esse quadro significa enquadrar esse fato, então você vai marcar a opção B de bola, entendeu? Então você vai procurar a única opção que traga duas palavras que irão substituir corretamente as duas palavras que estão no texto acima. Procure-a, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos ao texto acima. Vamos lá. De quebra, a publicação insinua que há dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano fazer frente a esse quadro. Vamos ver aí o significado das palavras de quebra e fazer frente a esse quadro. Vamos logo direto à questão. Gente, de quebra significa além disso. Tem um significado de além disso.
Por exemplo, aqui, vou dar outro exemplo. Uma jovem adolescente, uma mulher, menina, moça, adolescente, não quer namorar um certo rapaz. E aí ela diz, eu não namoro esse rapaz porque ele é banguelo, tem mau hálito, é baixinho, veja bem, ela dizendo que não namora o rapaz, porque ele é banguelo, tem mau hálito, é baixinho e de quebra, ou seja, além disso, ele torce pelo Botafogo do Rio de Janeiro, entendeu? Então, de quebra significa além disso. É o caso aí, o exemplo que eu dei. A menina não namora um certo menino porque ele é banguelo, tem mau hálito, é baixinho e de quebra, ou seja, além disso, ele torce pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Viu aí? Então, de quebra significa além disso. E fazer frente a esse quadro, fazer frente a esse problema, é a mesma coisa que enfrentar esse quadro, enfrentar esse problema, entendeu? Fazer frente a é enfrentar, é lutar, é enfrentar. Então veja, fazer frente a esse quadro é enfrentar esse quadro. Então, olhando aí as opções A, B, C, D, E, a opção que a questão quer é a opção C de casa, porque ela traz além disso, veja aí, além disso, que é de quebra, além disso, e também fazer frente a esse quadro, enfrentar esse quadro. Então a opção que a questão quer é a opção C de casa. A opção A traz aí a palavra apesar disso, nada tem a ver com de quebra. A B traz não obstante, nada tem a ver com de quebra. A D de dado traz aí ainda assim, ou seja, de quebra, não, nada a ver. A opção E traz aí por isso mesmo, de quebra, nada a ver também. Então, a única opção correta é a opção C de casa, porque de quebra significa além disso. E fazer frente a esse quadro significa enfrentar esse quadro. Mais um vídeo e muito obrigado.